Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Silva. Estou aqui com o resumo dos jogos desta quarta-feira. Quarta-feira em que o Flamengo foi vice-campeão aí do Mundial de Clubes, perdendo nos pênaltis. O jogo foi 1-1 no tempo normal, mas daqui a pouco a gente fala sobre esse jogo, falar um pouco sobre ele. Agora são 15 para as 7, daqui a pouco ainda vai ter aí o jogo do Corinthians. Eu vou estar acompanhando esse jogo, se couber aí uma entrada eu vou passar lá no grupo do Tipster e vou lá também fazer análise lá como é que os times estão ofensivos, se estão defensivos, como é que eles vêm para esse jogo. Então pessoal aí do Tipster, eu vou estar de olho lá no jogo, se tiver aí alguma oportunidade eu vou colocar lá no grupo para vocês. Para o pessoal aqui do YouTube, vamos trazer aqui o resumo de como foi hoje. Então, antes de mais nada, quero agradecer aí aos membros inscritos no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para receber as notificações quando eu postar aqui vídeos. E deixe seu comentário aí se você está gostando do trabalho que eu estou fazendo aqui, para que eu possa cada vez mais melhorar e o YouTube indicar os vídeos para outras pessoas, certo? Então, antes de mais nada, as tips que eu deixei bateram aí 100%. Foram 5 jogos que eu deixei. Foi um da Sérvia. Deixa eu trazer aqui o... Teve um jogo da Sérvia de 12h30. Teve 3 da Suíça e um que ainda está terminando, o jogo da Escócia. Então, como é que foi esse jogo da Sérvia? Esse jogo da Sérvia, eu coloquei lá para sair o over 1,5 e saíram 5 gols. Inclusive, esse jogo, quando estava aos 35 minutos, o Clayton mandou lá no grupo a tip para o over 1,5 e aos 37 minutos o gol já saiu. Então, já bateu ali no primeiro tempo a tip que o Cleito colocou para esse jogo também. O jogo fazia parte da lista dele e ele indicou lá para o pessoal. Não sei se o pessoal fez a entrada já na tip quando o Cleito colocou. E bateu 1,5 no primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, o time da casa estava ganhando por 2-0. Aos 45, o visitante, o Kukaric, fez um gol. E aí eu fiz a leitura do jogo, fiz a leitura da parte ofensiva do time e vi que o time do Kukaric estava bastante ofensivo. E aí eu mandei a mensagem lá para o pessoal no grupo do Tipster e lá no WhatsApp e disse que cabia o over 3,5. Cara, você fez a leitura aqui para o over 1,5 e você colocou lá tip para o pessoal para over 3,5. Por quê? Porque eu fiz a leitura dos times, se eles estavam ofensivos, e fiz a leitura de risco. Tá, Silva? Me explica melhor isso daí. Bora lá. Abri aqui o jogo. Vou aqui como ele estava. Olha aqui, ó. O primeiro gol já saiu com 1 minuto. Deu a saída de bola e já foi gol. Então esse foi o primeiro gol. Chega aos 40 minutos, foi 37, o Cleiton tinha botado lá a tip, e aos 40 minutos bate o segundo gol. Então na tip do Cleiton ali já tinha batido aí o over 1,5 e chega aqui, ó, no minuto 49, teve acréscimo de 4 minutos. No minuto 49 o time faz um gol. E aí o time que faz um gol não faz um gol porque simplesmente alguém deu bobeira, mostrou que ele não estava entregando o jogo. E aí eu faço a leitura de risco. Primeira coisa que eu fui olhar, como é que estava esse banco desse time? Onde é que eu vejo isso? Eu vim aqui no BeSoccer
Se você não quiser usar o Bissock, tiver mais familiarizado com o Transfer Market, o Transfer Market também tem a mesma função. E aí eu fui aqui no jogo. No jogo eu venho aqui em formações, e nessas formações eu tenho aqui o time que já está em campo e tinha o banco. Então ele tinha aqui, ó, deixa eu contar aqui. O time tinha um atacante, 2, 3, 4. 4 atacantes de ofício. Esse meio campo aqui é atacante? Ele faz parte ofensiva? Você clicando no jogador, vai mostrar, ele é médio ponta e extrema esquerda, ou seja, ele é meia atacante, meia ofensivo e é ponta esquerda, então ele tem parte ofensiva. Então eu tenho aqui mais um atacante. Esse é defesa, esse não conta, é defesa. Esse é defesa, não conta. Esse é defesa, também não conta. O goleiro não conta. E tinha aqui mais 2 jogadores meio. Esse meio faz parte ofensiva? Faz parte ofensiva. Ele tem aqui, ó, médio ponta, que é o meia esquerda. Então ele é jogador de frente, ele é jogador de ataque. Então também é mais um jogador aqui, ó, de ataque. Esse outro aqui, o número 5, ele é atacante? Não, ele é meia central, então ele é neutro, não conta. Ou melhor, ele é meia defensivo, tem a função de defensivo, então esse é volante. Então esse daqui é de defesa. E aí, olha só, eu tenho um atacante, 2, 3, 4, 5, 6 atacantes. No banco tinha 1, 2, 3, o goleiro não conta, 4. Então tinha 4 que era de defesa. Então o banco dele estava mais ofensivo. O banco do time do Cucaric estava mais ofensivo. E aí o time perdendo por 2-1, eu vi a probabilidade ali de sair mais um gol. E aí, para que esse gol saia, o treinador tinha que mexer. Se ele não mexer no time, o gol não sai. Mas com esse banco aqui, eu já mandei a tip lá para o pessoal no grupo do Tipster, no WhatsApp. Não sei se o pessoal todos ou se alguém fez a entrada, mas eu mandei lá para o pessoal. O Cleiton já tinha mandado para um e-mail, já tinha batido o over 1,5, já tinha saído 3 gols no primeiro tempo. E eu botei para sair o over 3,5, para sair 4 gols, saíram 5. E aí você vem aqui, ó. Quando foi que o gol saiu? No minuto 74. Por que esse gol saiu no minuto 74? Olha só. O jogo começou no segundo tempo. Teve uma alteração aos que já voltou do banco do intervalo. Uma alteração. E aí o time chega naquele momento que ele vai com tudo para cima. Aí o que é que acontece? Duas alterações aos 73 minutos. Entrou o Felipe, que é um atacante, e entrou esse outro aqui, Urus, alguma coisa que eu não me lembro se ele era atacante, mas esse Felipe é atacante. E aí o treinador abre o time. E o que é que acontece? Começa a surgir o espaço. Ele abre o time aos 73 minutos e 1 minuto depois o time da casa amplia o jogo para 3-1. Teve um pênalti ainda que o time perdeu aos 79 minutos. O jogador aqui, o treinador, mudou novamente o time aos 88 minutos. Já não acredito que não dava para mais nada. E aos 94 saiu mais um gol. E olha só o placar que terminou aqui.
foi de 3-2 para o Radnick. Então, essa leitura, pessoal, eu antes de mandar as tips que eu estou verificando de Copa, quando o placar está aberto, eu faço essa leitura. É só isso? Não. Outra coisa que eu venho aqui para fazer é o seguinte: o jogo estava 2-1, então é feita uma leitura de risco. Como é essa leitura de risco? Eu já tinha aqui um jogo que estava com 2-1. E olha só, essa foi a leitura de ontem. Eu vou apagar aqui e vou colocar aqui, ó. O jogo estava 2-1 para o time da casa. Jogos que estavam com 3 gols, ele teve 1. Esse daqui ele não tinha marcado 2. Não se sabe quanto era que estava esse jogo aqui, mas ele teve um jogo aqui que ele já tinha marcado 2, com 2 gols do time da casa, mas ele perdeu por 4-2. Teve esse jogo aqui que ele ganhou por 2-1, que já era o placar que estava no momento. Então eu tinha um jogo que estava com 4 gols, com 6 gols, aliás, e outro que já estava no cenário atual, que era esse daqui. Então, jogos onde o time marcou 2 gols, teve esse outro aqui, mas ele não conta porque ele daqui ganhou de 2-0 e o time lá tinha feito um gol. Então eu só poderia usar esses dois placares aqui, onde o time da casa tinha marcado 2 gols e o time de fora pelo menos tinha marcado 1, e esse daqui o time da casa tinha marcado 2 e o time de fora tinha marcado 1. Então esse daqui era o cenário que se encontrava no intervalo. Esse era o cenário. Ele poderia ter terminado desse jeito ou poderia passar para essa parte aqui se o time da casa virasse. E o time da casa, ele estava nesse cenário? Ele tinha já esse cenário aqui? Não tinha. Ele tinha aqui, ó, vitórias de 4-1, mas ele já estava perdendo por 2-1. Tinha uma derrota por 3-0, mas ele já tinha marcado 1 e tinha uma vitória por 2-1. Então não tinha esse cenário de 2-1. Então, baseado nisso, sabendo que o time já tinha ali um cenário de 2-1, que o time de fora estava ofensivo, eu vi a probabilidade para sair mais gol e foi o que aconteceu. Saíram mais 2 gols no segundo tempo, batendo aí a entrada para o pessoal. Então essa leitura eu sempre termino fazendo antes de mandar tip lá para o pessoal. Junto a isso, já na leitura que eu tinha feito, os times aqui tinham envolvimento no segundo tempo, então vai empilhando ali um monte de critérios para apoiar a tua entrada, certo? Então esse foi o primeiro green do dia, foi o jogo da Sérvia. Parabéns lá para o pessoal que pegou. Parabéns para você aqui no YouTube, se você fez a entrada também aí no Over à Frente, eu tentou pegar esse jogo, mesmo estando com esse placar. Lembrando que eu botei aqui esse jogo para 1,5, não foi para 2,5, 3,5 não. Isso daqui, depois que eu fiz a leitura, foi que no intervalo eu coloquei lá para o pessoal. O outro jogo, o jogo das 2 horas, foi o jogo que terminou o Mundial de Clubes. Depois eu falo dele. O jogo do Young Boys terminou 2-6. Young Boys perdendo aí para o Grass Shop. Esse daí eu mandei o 0.5 e saíram gols para todo lado. Inclusive saiu o limite, pagou o limite, já teve gol no HT e gol no FT. Então olha só, 1, 2, 3, 4 gols no primeiro tempo e 4 gols no segundo tempo. O jogo de 4 gols em cada tempo, 8 gols, 2 para o time da casa e 6 para o time de fora. Teve um cartão vermelho que foi lá nos 88 minutos. Então também pagou aí o limite, pagou aí o over à frente, o jogo que foi analisado e bateu aí também a entrada.
O outro jogo foi o jogo do Zurique e Lugano. Esse jogo eu fiz a análise, coloquei também para o 0.5 e aí só saiu um gol. E essa tip eu mandei lá para o pessoal quando estava no intervalo, estava 0-0. Eu mandei essa tip lá para o pessoal no grupo e olha só, o gol sai aos 91 minutos, teve um cartão vermelho aos 97, batendo aí a entrada. E para quem foi aqui no YouTube, eu coloquei ele o 0.5, bateu também. Nesse mesmo horário, estava tendo um jogo da Copa da Liga Inglesa, Manchester City e Brentford. E aí eu mandei, o Manchester City estava ganhando de 1-0, eu mandei essa tip também lá para o pessoal e saiu ao 67, saiu o gol do City, o segundo gol. Quem também entrou lá nesse jogo, pegou o gol do City. Nesse mesmo momento que eu mandei esse jogo aqui do Zurique, essa tip aqui do Zurique, que eu mandei lá para o 0.5, mandei a do City e o pessoal lá que entrou pegou. O outro jogo foi o jogo do Luzerne e Basileia. Esse jogo eu disse para o pessoal só entrar se o jogo tivesse com a diferença de um gol para alguém, porque era um jogo de risco, já que o Basel tinha muito placar de 0-0, como está aqui. E aí o jogo teve aí um gol. O primeiro gol saiu aos 49 e aí saindo o primeiro gol já dava para fazer a entrada, como eu falei, e 5 minutos depois saiu o segundo gol. Então, se o pessoal esperou aí para entrar, como eu falei, só entra se esse jogo tivesse com a diferença de um gol para alguém. Se esse gol aqui saiu, o pessoal fez a entrada, pegou o segundo gol, porque ele saiu ali 5 minutos depois. Então foi mais uma análise que eu coloquei aqui no grupo, aqui no YouTube, e bateu. E mesmo estando empatado o jogo, depois que saiu os dois gols, aos 75 saiu mais um gol do time de fora, e aí terminou aí para o Basileia, ou Basel, 2-1, batendo aí também a tip, a leitura que foi feita ontem aqui com vocês no YouTube. E o outro jogo, eu falei que esse jogo não tinha, apesar que eu até deixei lá no vídeo, eu falei para over 0.5, mas ficou lá 1.5, mas eu deixei para 0.5. E eu comentei, eu disse, não acreditava que esse jogo tinha tendência e tinha cara de que ia terminar só com um gol, mas como eu tinha que seguir aqui os dados estatísticos, eu coloquei aqui, eu falei que era para 0.5, mas não acreditava num jogo com apenas um gol, porque o Celtic aqui ele era 0.5, tendo muitos placares aqui, teve dois placares aqui, dos 5 jogos válidos, 2 terminou ele ganhando por 1-0. Falei que o Celtic não é mais o mesmo time, que ele estava desmontado, e aí por esses placares aqui eu botei o 0.5, mas falei que não acreditava num jogo de apenas um gol. E aí o que é que acontece? O jogo termina 2-1 para o Dundee United. Detalhe que esse jogo o Celtic saiu na frente. O Celtic fez o gol aos 13 minutos, batendo o HT e o 0.5. E no segundo tempo ele leva o primeiro gol aos 58 e depois ele leva a virada aos 61. E aí terminou o jogo. O Celtic não conseguiu, não é mais o time de confiança do ano passado, então a gente tem que trabalhar com esse time com cautela, porque muitas vezes você pode estar pensando que ele pode, para quem faz aí match odds, acreditando que o Celtic vai ganhar, e aí termina acontecendo isso. O Celtic não é mais aquela potência que estava no ano passado. Os jogadores saíram para ou times melhores, mais grandes, maiores, como melhor dizendo, e tá aí um time como o Dundee
ele termina ganhando do Celtic. O Celtic não consegue ali a vitória, mas bateu aí a entrada e a previsão que eu tinha aí de mais de um gol aconteceu também, certo? Então foi isso. O jogo do Flamengo, parabéns aí para o Flamengo, todo mundo sabe que eu sou flamenguista, então o Flamengo aí terminou o jogo 1-1, e aí terminou o jogo indo para os pênaltis, e eu falei para o pessoal no vídeo que esse jogo a entrada ficaria melhor. Eu disse que seria melhor fazer uma entrada se o jogo tivesse ali com um gol, com o placar aberto, e de preferência com o Paris Saint-Germain na frente, porque o Paris Saint-Germain na frente, o time do Flamengo teria que buscar e ia ter que se abrir. Não deu outra. Levou um gol em uma falha do Rossi. O Rossi poderia ter deixado a bola passar, mas ele amorteceu a bola para o Kvaratskhelia, que só fez empurrar a bola para dentro. Antes ele já tinha tido uma falha, mas a bola, por sorte, tinha saído pela linha de fundo, já tinha levado um gol, e o gol foi anulado porque a bola já tinha saído. Terminou o Arrascaeta sofrendo o pênalti, e o Jorginho bateu e fez o gol. Infelizmente, os jogadores estavam cansados, então os jogadores que entraram, o único que correspondeu com o pênalti foi o Nico de la Cruz. O de la Cruz foi quem fez o primeiro gol. O Pedro, o Saúl Ñíguez e o Luiz Araújo perdeu os pênaltis. O goleiro agarrou os 3 pênaltis. O outro que perdeu o outro pênalti foi o Léo Pereira. E aí o Paris Saint-Germain, mesmo o Dembélé e o Barcola perdendo 2 pênaltis, o Flamengo perdeu aí o título. Falei ontem também que o time titular poderia entrar ali com o Pedro. Acreditei que o Plata não entraria de primeira, mas o Plata entrou de primeira. O Samuel Lino ficou no banco. Não foi o Samuel Lino que entrou, mas o time entrou realmente com Varela, Alexandro, Léo Pereira e Léo Ortiz, Jorginho e o Eric Pulgar. O ataque foi o Plata, o Bruno Henrique e o Arrascaeta. E aí o Arrascaeta já mostrava ali que não estava bem fisicamente também, teve que ser substituído. Então parabéns aí para o Flamengo, é uma temporada muito boa. Infelizmente poderia ter sido coroada aí com o Mundial, botando a segunda estrela do Mundial aí no escudo, mas isso daí não muda nada no trabalho do Flamengo nesse ano, certo? Agora às 9h30 a gente vai ter o jogo do Corinthians. Volto a repetir, o Corinthians é um time HT. O Fernando Diniz, ele fica muito irritado quando o time não faz a saída de bola tocando. Ele quer que o time saia tocando. Ele prefere que o time perca a bola a sair rifando a bola. Então a gente vai acompanhar aí. Acredito que é um jogo que cabe ali, tem uma probabilidade ali para sair pelo menos um gol, certo? Se sair 2 não vai ser surpresa, porque o Vasco vai jogar aberto. Ele não é um time eu não vejo o Vasco jogando retrancado, e a gente vai esperar aí. Mas como eu sempre digo, o meu trabalho é over limite. Tem que esperar aí esse jogo começar. Se esse jogo tiver com o placar de 0-0, se o jogo tiver com o placar de 0-0, cabe um limite aí, porque o Corinthians vai precisar fazer um gol para não chegar no Maracanã no domingo. O jogo já é nesse domingo, de mãos abanando, porque se ele leva um gol lá, ele vai ter que fazer um para levar para prorrogação, pênalti, ou então virar para poder ganhar. Então acredita aí pelo menos um golzinho aí do Corinthians, e não vou ficar surpreso se sair 2 gols
porque o time do Vasco, o treinador Fernando Diniz, ele joga aberto, é um treinador que faz o time jogar, gosta do jogo jogado, ele joga e deixa jogar. Então vamos aguardar aí para ver como é que vai ser. Todo mundo sabe aí que na Neoquímica o Corinthians é muito forte e tem uma defesa também muito forte. Inclusive ela levou só um gol, se eu não me engano, que foi esse do Cruzeiro na Copa, se eu não estou enganado. Eu vi o comentarista falando, o narrador falando isso no jogo, mas não tenho certeza. Mas foi uma das defesas menos vazadas na Copa do Brasil, foi a do Corinthians, certo? Então o que é que a gente vai ter para amanhã? Para amanhã eu separei aqui 4 jogos de campeonato. Vai ter jogos da Liga Conferência, se eu não estou enganado, é a Liga Conferência que vai ter amanhã, isso mesmo. Então esses jogos da Liga Conferência, a leitura é diferente, mesmo sendo um jogo de campeonato, mas eu gosto de ver a ofensividade dos times, como ele entra. Então esses jogos eu vou fazer ele amanhã no ao vivo, e dependendo de como tiver esses jogos, eu vou posso ou não mandar uma tip lá no grupo do Tipster, lá no WhatsApp, para que o pessoal faça a entrada. Silva, mas e aqui não dá nem para você dar dizer aí um timezinho, é um jogo, cara, que você vê probabilidade para gols? Cara, Shakhtar Donetsk e Rijeka. Esse jogo aqui, para mim, eu vejo um jogo de pode ser que amanhã não aconteça, mas esse jogo vou deixar ele aqui também. Para mim é um jogo com cara aí de 2,5. Esse para mim é um jogo com 2,5. Cara, por que tu tá falando isso? Por causa do time da casa, o Shakhtar Donetsk. É um time muito ofensivo, certo? É um time que joga e deixa jogar. Você vê no último jogo dele 5 gols, teve outro 4 gols, 6 gols, 7 gols, 4 gols. O Rijeka 4 gols, 1-1, 5-0, 2-1, 4-2. Então é um confronto aqui que eu vejo aqui de times, isso olhando o que eles fazem no campeonato. Isso aqui é Liga da Conferência. Na Liga da Conferência, como é que foi o jogo do Shakhtar? 2-0, 2-1, 2-0. O Rijeka 3-0. Teve um 0-0 contra o AIK e um jogo de 1-1. Então, esse jogo, isso é o que eu entendo desses times aqui, pelo que eu acompanho. Então, é um jogo para mim que o time do Shakhtar Donetsk, eu vejo aí um jogo para over 2,5, certo? Então, esse daqui eu não vou fazer leitura, vou acompanhar amanhã, mas vejo aí um jogo para pelo menos aí 3 gols. Então, bora lá. Sabah versus Karabag. Esse jogo vai ser de 12,5. Vamos ver aqui o que é que tem aqui. O Sabah tem jogo de Copa? Tem jogo de Copa. Tem uma Copa aqui e só. O Sabah falhou num jogo de 0-0 e marcou em todos os outros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 em 9. 78% over 1,5. Então, o Sabah 1,5. O Karabag tem uma Champions, uma Copa Nacional, mais 2 Champions aqui. Nenhum dos times estão indo para a Copa. Então, eles não vão fazer jogo de Copa. Nenhum dos dois. O próximo jogo não é de Copa. Então, a gente fica aqui com esses jogos. E aí,
o Qarabağ tem over 1,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100% over 1,5. Qarabağ também 1,5. Esse jogo aqui é válido pela primeira rodada? Não, isso está errado. Então a gente vai vir, deixa eu dar uma olhada aqui para confirmar que rodada é essa. É a 14ª rodada. Já virou o turno. Já virou o turno. Então a gente vai ver a campanha casa fora. Na campanha casa fora, o Sabah marca um gol, sofre menos de um, tem média de um gol por jogo. A defesa é forte, sofrendo em 29%. E o ataque marcou em 71%. O Qarabağ tem média de 2 gols marcados, menos de um sofrido. E quando ele sofre, os jogos chegam a 3 gols por partida. A defesa é forte, sofreu apenas em 60% e o ataque marcou em 100%. Os momentos de gols em comum, você vai ter aqui dos dois times a partir do minuto 16, porque o time da casa não marcou no minuto 0 ao 15. Fora isso, ele marcou em todos os períodos e o Qarabağ marcou em todos os períodos também. Então aqui a gente tem um jogo aqui que os times, todos eles marcam. Mas os times não sofrem, tá? É como eu já falei. Eu prefiro confiar, fazer entrada, colocar tips para o pessoal em times que marcam do que times que sofrem. Porque não adianta ter times que sofrem, mas não tem ninguém para botar a bola para dentro. Então aqui eu tenho dois times que eles vão colocar a bola para dentro a partir do minuto 16. Então eu prefiro dar a minha prioridade para times que marcam e não times que sofrem. O resultado ao intervalo que mais acontece das duas equipes, o Sabah é o 0 a 0. O Qarabağ não tem 0 a 0 ao intervalo. Então, pelo Qarabağ, já tem gol no primeiro tempo, certo? Agora a gente vai ver a motivação dos times. Tá aqui Sabah e Qarabağ. E olha só. Confronto direto aí pela liderança do campeonato. O Sabah joga em casa, ele tem 31 pontos, o Qarabağ tem 33. Os dois estão com 14 jogos, o Zira já jogou, tem 15, e o quarto colocado também tem 15. Mesmo assim, esses times não chegariam no Sabah, que tem 31 pontos. Então, o Sabah não vai perder a segunda posição se ele perder em casa. O que isso quer dizer, Silva? Que ele pode agredir um pouco mais. Como assim agredir um pouco mais? Se ele sabe que não vai perder a posição na rodada e se ele ganhar, ele vira líder contra o principal concorrente, que é o Qarabağ, e o time mais forte no Azerbaijão é o Qarabağ, então o Sabah, acredito que vai para cima, jogando em casa com apoio da torcida e sabendo que a segunda posição ele não perde, então ele tem tudo para ir para cima. Para isso, eu preciso fazer a verificação de como os times vão estar amanhã ofensivamente. Se o Sabah ganhar, ele vai a 34 pontos e passa a ser o líder. Um empate para o Qarabağ mantém ele na liderança, certo? Esse azulzinho que tem aqui é o único time que vai para a Champions League, que como mostra aqui, ó, a Liga dos Campeões, o campeão tem acesso direto à Liga dos Campeões, só vai um time. Os outros é Liga da Conferência. Então, esses dois aqui, o vermelhinho é Liga da Conferência. E todo mundo sabe que os times querem disputar a Liga dos Campeões. Então, essa é uma motivação a mais para o Sabah. Certo? Então, Sabah e Qarabağ
amanhã de meio-dia. Eu vou colocar aqui para vocês. Sabah e Qarabag. Over 1,5. Foi isso? Foi exatamente isso que eu coloquei aqui. Over 1,5. Sabah versus Qarabag. Sabah Sabah versus Qarabag. Sabah versus Qarabag. Over 1,5. Próximo jogo da lista. Esse vai ser de 4 horas. Deixa eu organizar aqui por hora. 4 horas. Patro e Eupen, pela segunda divisão da Bélgica. Patro ou Patrô e Eupen. O time da casa, o Patro ou Patrô, não tem jogos de Copa, falhou em marcar em 2 jogos de 0-0, ele falhou na verdade em marcar em 1, 2, 3, 4. Tem uma Copa aqui, vamos ver essa Copa. Ele falhou em 3 jogos, 2 desses jogos foi 0-0, se envolveu em over 1,5. O 2,5 está baixo, tem 1, 2, 3, 4, está baixo. 1,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dá 67%. O mínimo é 67%, então já vou colocar aqui 1,5 para o time da casa. O time visitante. O time visitante, ele tem uma Copa também. Falhou em marcar uma única vez. Se envolveu em 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, tá baixo. 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 69% também o time visitante, over 1,5. Aqui já é 18ª rodada, esse jogo vai ser de 4 horas. A gente vai ver a campanha casa fora. E na campanha casa fora, o time da casa marca 1 gol, sofre 1. Quando ele sofre, o jogo chega a 2 gols por partida. Tem defesa fraca sofrendo em 75% dos jogos e ataque forte marcando em 75%. O time visitante marca 1 gol, sofre 1. Quando ele sofre, chega a 2 gols por partida. Sofreu em 67% e marcou em 89%. 2 times de ambas marcam. Os momentos de gols mostram que o time visitante ele tem envolvimento maior do minuto 16 até o minuto 75, ele não tem marcado nem no início nem no final do jogo. Já o time de casa, ele não marca no final do primeiro tempo e marca no segundo tempo em todos os períodos. O resultado ao intervalo que mais acontece das duas equipes é o 0-0 o time da casa, o time de fora não é o 0-0.
Qual é a motivação na tabela desses times? Então vamos aqui para o Bélgica. Tá aqui. Deixa eu colocar aqui no Flash Score. E olha só. O time da casa, deixa eu descer mais um pouco. Pronto. O time da casa, ele tá aqui, ó. O time da casa tá em quinto. Ele tem 28 pontos. O time visitante está fora do G6 e tem 26 pontos. O que isso quer dizer? Os dois times, eles estão aqui, ó. Esses três times vão fechar a rodada. Eles não jogaram. O restante já jogou. Aqui em cima todo mundo já jogou, ó. Tem 17 jogos, todo mundo aqui nessa parte de cima. Porém, eles, os três aqui, tem 2 na parte de dentro e 1 na parte de fora, que é esse visitante aqui, o 7º colocado. Esse 7º colocado, se ele quiser fechar a rodada entrando nesse grupo, ele precisa ganhar fora de casa do time do patrô. E se o patrô ganhar, ele vai a 31 pontos, sobe mais uma posição indo para quarto. Então, a motivação maior aqui para ganhar é do time visitante, já que ele iria a 29 pontos e colocaria aqui esse time do Liège para fora. E aí o time da casa cairia para sexto, ficaria ali na borda, mas iria torcer para o Liège não ganhar esse jogo. Então, a motivação é do time visitante. Ele precisa ganhar. Ele precisa ganhar para entrar no G6. Se ele ganhar esse jogo, ele vai entrar aqui no G6 e não sai dele porque eles estão fechando rodada. Então, para esse jogo aqui, a gente já sabe aqui de quem é a motivação. Os times aqui, a tendência é para over 1,5. Então, vamos colocar aqui patrô ou patro versus Elpen. A gente vai aqui. Over 1,5. Qual o próximo jogo? O próximo jogo a gente vai ter aqui também o time que vai estar também nessa disputa, que é o Liège, também de 4 horas. E aí, o Liège, a gente tem aqui um jogo de Copa, que a gente vai tirar. O Liège falhou em marcar 1, 2, 3 vezes, se envolveu em over 2,5, não cabe, então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jogos, aliás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 e 9, 89%, over 1,5 para o Liège. O Lokeren não tem Copa.
ele não tem uma falha só de ataque, num jogo aqui de 1-0. Só tem esses dois jogos aqui que foram over 0.5. Tem dois placares aqui de 1-1. Então, 80% over 1,5 para o Locking. Então, tá aqui 1.5. Campanha casa fora. O mandante tem média de 1 gol marcado, 1 sofrido. Quando sofre os jogos tem média de 3 gols por partida. A defesa sofreu em 62% e marcou em 75%. Tem um ataque forte. E a defesa é razoável ali, não é uma defesa fraca, sofreu apenas em 62%. O time visitante marca 1 gol, sofre 1 gol, tem média de 2 gols por partida. A defesa é fraca, sofreu em 87%. O ataque é forte, marcou em 75%. É um time de ambas marcas. Os momentos de gols. O mandante marca em todos os momentos. O visitante tem uma falha no minuto 61, 75. É o único período em que ele não marcou gol. No restante, ele marcou em todos os períodos. O mandante marca em todos os períodos. O visitante tem um período que ele não marca gol. Resultado ao intervalo que mais acontece. Do visitante, ele não tem 0-0. E, aliás, do mandante, ele não tem 0-0 ao intervalo. E o visitante, o 0-0 é o que mais acontece. Só para mostrar aqui, para não deixar passar em branco, o Liège, eu já fiz aquela mesma leitura. Deixa eu colocar aqui no Flash Score. Esse é o jogo do Liège contra o Sporting Lokeren. E a situação parecida ali com, como eu falei, o Lokeren é o time visitante. Esse visitante, ele tem 20 pontos. Se ganhar, vai a 23. Vai chegar aqui na 8ª posição, já que ele vai ficar com saldo 0. E o 8º, ele tem um saldo, tem 23 pontos, mas ele tem um saldo -1. E o Lokeren vai zerar. Caso ele vença, ficaria com o saldo 0. Então, ele assumiria aqui esse 8º lugar. Já o Liège, ele vai proteger aqui, ó, a posição dele dentro do G6. O que quer dizer isso? O empate não serve. O empate não serve porque se ele empatar e o Eupen ganhar, ele chegaria a 27, o Eupen chegaria a 29. Então, ele estaria fora, já que o Eupen chegaria ali a mais pontos. E ele está dentro aqui, dá para a gente ver que ele está dentro pelo critério de desempate, que não é saldo de gols, porque ele tem 26 pontos, os dois. O Liège tem 8 vitórias e o Eupen tem 7. O Eupen tem 6 gols de saldo e o Liège só tem 3. Então, o critério de desempate aqui é o número de vitórias. Então, o empate para o time do Liège não serve. Ele teria que ganhar, porque se ele empatar e o Eupen ganhar, ele já vai ali a 29 pontos, não precisaria de critério nenhum, já que a diferença seria de 2 pontos aí para o time que está aqui dentro do G6. Então, para o Liège só a vitória interessa, caso ele pense aí ficar aí no G6. Se ele perder ou empatar, ele sai em caso de vitória do Eupen. Então, nesse jogo aqui, a gente já viu lá também que os dois times aqui são over 1,5. E aí eu vou colocar Liège
Liège versus Lokeren. Over 1,5. Então tá aí, Sabah e Qarabağ 1,5. O Eupen over 1,5. O Liège e o Lokeren também over 1,5. Agora a gente vai aí para o próximo jogo, que é Riyadh contra o Luton, jogo pelo campeonato inglês da terceira divisão. Isso daqui é terceira divisão da Inglaterra. Riyadh ou Riyadh e Luton, se eu não me engano, esse é o Luton Town, isso mesmo. Vamos ver aqui como é que estão os dados aqui deles. O Riyadh tem uma Copa, falhou em marcar uma única vez, 2,5, 2 tá abaixo, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 em 9 dá 78%. Então, o Riyadh 1,5. O Luton Town, ele tem uma Copa aqui e outra aqui. Falhou em marcar duas vezes, sendo uma vez num placar de 0-0. Se envolveu em 2,5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 em 7 está abaixo. 5 em 8 está abaixo. 62%, 5 em 8. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É over 1,5 também para o Luton Town. Essa rodada é a 21ª. Na campanha casa fora, o Riyadh tem média de 1 gol marcado, 1 sofrido, 2 gols por jogo. Sofreu em 70% e marcou em 10%, é um time de ambas marcas. O Luton Town tem 1 gol marcado, 1 sofrido, quando sofre chega a 2 gols, quase 3 gols por partida. A defesa é boa, sofreu em 60% e o ataque é forte, marcou em 80%. Então a gente tem um time de ambas marcas, mas o Luton Town não é ambas marcas. Momentos de gols. O momento que eles têm em comum é no segundo tempo. Os dois marcam nos 3 períodos do segundo tempo. Aqui no primeiro tempo, o time da casa marcou na primeira meia hora e não marca nos últimos 15 minutos. Já o visitante não marca nos primeiros 15 minutos e marca na última meia hora do primeiro tempo. Então, em comum, eles têm o segundo tempo, que fica muito bom para quem faz o over limite, porque é quando eles se envolvem mais em gols. O resultado ao intervalo que mais acontece do time da casa não é o 0-0, o Luton Town é o 0-0. Aqui na motivação dos times, a gente vai chegar aqui e vai olhar aqui no Flash Score qual é a motivação. Olha só, o Luton Town está jogando fora de casa, ele já tem 20 jogos, vai fazer o 21º, e os times de cima ainda está faltando fazer aqui, ó, tem um time aqui com 19, os dois primeiros tem 19, o Lincoln aqui tem 20 e os outros todos ainda faltam pagar. Então o Luton está com 29 pontos, ele ganhando vai a 32 pontos e ele não entra na zona de
de classificação para disputa para o acesso. O G6, que está aqui, ó. A gente tem esse G6, que é a disputa de acesso. E no momento o Luton Town está fora, está na borda aqui. Ele precisa ganhar para entrar aqui, ó, nessa turma aqui. Só que mesmo ganhando, ele vai a 32 pontos. Então, ele é o principal interessado, já que o visitante está mais aqui para a zona de rebaixamento do que a zona de classificação. Então, o Reading está aqui com 22 pontos. O primeiro fora da zona de rebaixamento também tem 22 pontos. Então, ele já passa a correr risco. Então, ele precisa se afastar dessa parte aqui de rebaixamento, para ele não cair para a quarta divisão. Então, os dois times têm interesse aí, sendo que o empate não serve para o Luton Town, se ele pensa no acesso, já que ele precisa ganhar para tentar entrar aqui, e para o Reading também não tem interesse em empate. O campeonato é longo, porque tem 24 equipes, como vocês podem ver aqui, ó, são 24 equipes. O campeonato tem aí 24, são 42 rodadas, certo? Então, o que é que eu vou colocar aqui nesse confronto, de acordo aqui com os números? Os dois times são over 1,5. Então, a gente não vai inventar moda. Vamos colocar aqui Reading versus Luton Town. Over 1,5. Over 1,5. Então bora lá, pessoal. A gente tá aí com Sabah e Qarabag 1,5. Eupen 1,5. Liège 1,5. Reading e Luton Town over 1,5. E aí, ó, esse jogo aqui também das 5 horas é um dos jogos que eu acredito aí que tem tudo para sair 2,5. Não vejo esse jogo aí com menos do que isso. Deixa eu ver aqui quando foi o último jogo do Shakhtar Donetsk. Ele ganhou de 5-0. Esse jogo foi no dia 14, 3 dias depois. Então, dia 14 ele jogou pelo Campeonato Nacional. Ele foi 5-0. E aí eu vou aqui nessa parte aqui da classificação e vou colocar aqui, ó. Deixa eu fechar essa parte aqui. A gente vai vir aqui, deixa eu fechar isso aqui. E vamos para os jogos de amanhã. Bora lá. Aguardar. Deixa eu ver se vai agora. O computador está travando.
Pronto, nos jogos de amanhã, dia 18, eu vou ter aqui Liga Europa. E cadê ele? Shakhtar Donetsk. Olha ele aqui. Shakhtar Donetsk. Eu quero ver a classificação. O Shakhtar, ele já está aqui em segundo e ele pode ser líder com 16 pontos em caso do Strasbourg não vencer. Mas ele pode também cair de posição se ele não vencer, porque os outros times vêm ali na luta. Já esse time do Rijeka, ele tem 8 pontos, todos para baixo tem 8 ou 7 pontos, e quem está abaixo dele, o que está fora aqui, ó, o primeiro fora é o Kups. Olha aqui o Kups. O Kups tem 6 pontos. Quer dizer que uma vitória aqui do Kups, do Zrinjski, do Breidablik, poderia tirar esse time aqui dessa parte. E se todos aqui ganharem, ou pelo menos esses que estão com 8 empatar, esse time aqui tem risco de sair. Então, eu acredito que é um jogo aí que vai ser aberto. Não é característica do Shakhtar Donetsk jogar fechado. Ele deve ir para cima, deve fazer o resultado, joga e deixa o time jogar. Então, nesse jogo aqui, eu vou colocar lá para o pessoal, ó. Isso daqui vai ser baseado no que eu conheço do Shakhtar Donetsk. Eu acredito que cabe mais. Eu acredito que é um jogo aqui para over 2,5, mas eu vou deixar uma margem de gordura e vou deixar aí esse jogo aí, ó, da Liga Conferência para quem quiser fazer. Deixa eu voltar aqui e vou deixar esse aí de bônus. Então tá aí o jogo do Sabah over 1,5, Patrol e Eupen over 1,5, Liege over 1,5, Rieden over 1,5 e Shakhtar Donetsk contra o Rijeka over 1,5 também. Deixa eu ver aqui, eu tive aqui um jogo, esse daqui. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Certinho. Agora sim. Então é isso, pessoal. Esses daí são os jogos para amanhã. Espero que vocês sejam bem lucrativos aí nesses jogos. Tô deixando aí para todos vocês 5 jogos. O primeiro jogo é o do Karabag, de 12h30. A Bélgica, segunda divisão, de 4 horas. E de 5 horas a gente tem a terceira divisão da Inglaterra e a Liga da Conferência, com o jogo do Shakhtar Donetsk contra o Rijeka. Certo, pessoal? Então é isso. Espero que todos tenham gostado, que acima de tudo sejam lucrativos. E fico na torcida aí para todo mundo, certo? Qualquer coisa deixa aí no comentário, se tiver alguma dúvida. Peço a você que, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E é isso. Para vocês, até amanhã. Fique com Deus, que Deus abençoe vocês, a família de vocês, muita saúde e muita paz. Tchau.